Então, meus queridos, vamos hoje mudar um pouco do livro de Daniel, viu? Nós vamos pausar o livro de Daniel hoje. Por quê? Porque hoje é o dia dos pais, né? Então, nada melhor do que agora a gente aproveitar esse momento e a gente tirar aqui para nós algumas lições, algumas características, né, de um pai zeloso. Em especial, eu queria observar com os amados irmãos um exemplo ou exemplos que podem ser aplicados para nós através do maior pai que nós temos nesse mundo, que é quem? Quem é o maior pai que nós temos nesse mundo? Deus, nosso Pai Celeste. Então vamos abrir aí nossas Bíblias para Êxodo, capítulo 13, para que a partir ali do relacionamento entre Deus e Israel, nós possamos verificar algumas características de um pai zeloso, que é o que eu quero observar aqui com os amados irmãos. Características de um pai zeloso. Porque às vezes você pode se perguntar assim algum dia: será que a Bíblia fala, será que a Bíblia ensina como ser pai? Hoje nós vamos ver a resposta aqui que sim. Mas você também pode perguntar: a Bíblia ensina sobre como ser mãe? Nós já vimos aqui no Dia das Mães, nós vimos um exemplo ali na vida da mãe de Timóteo, né, da avó de Timóteo. Mas hoje eu quero ver aqui, tirar algumas características do relacionamento do próprio Deus com Israel. Porque se os irmãos que não passaram ainda, que não leram o livro de Êxodo todo, mas se você fizer a leitura, você vai perceber que Deus usa a linguagem ali para Israel de pai para filho. Então Deus considera Israel como um filho e ele vai cuidar daquele filho, e é o que nós vamos observar. Mas agora eu quero ler com vocês aqui o verso 13 a partir do verso 17, capítulo 13, a partir do verso 17. Que diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te pedir, ó Pai, neste momento, direcionamento para que possamos aprender nesse texto, direcionamento para que nós possamos nos aproximar. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para que nós possamos aplicar em nossas vidas aquilo que iremos aprender através do exemplo que o Senhor mesmo nos deu. Te peço essas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se vocês assim não leram o Novo Testamento, o Antigo Testamento todo, vocês fizeram a leitura, principalmente aqui a partir do livro de Êxodo, vocês vão perceber que
quando começa esse livro, Deus, parece que ele começa aqui uma forma de demonstrar amor pelo seu povo diferente. É até por isso que tem algumas pessoas que fazem interpretações erradas do Antigo Testamento e do Novo, porque focalizam demais esse relacionamento de Israel no Antigo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, por não fazer as conexões corretas, as aplicações corretas, eles fazem ali uma espécie de uma divisão. Alguns criam dois deuses, né? Um Deus do Antigo e um Deus do Novo. Tem outros que fazem uma relação entre a igreja e Israel. Vai dizer que a igreja é a continuação de Israel, porque no Antigo Testamento Israel era o povo de Deus, e agora no Novo Testamento a igreja é o povo de Deus. Então faz aquela continuação. É uma coisa que os teólogos chamam de continuidade e descontinuidade. Só que nós entendemos que existe o quê? Uma descontinuidade. Então o que nós vamos aprender aqui era para o povo. Vai agora ligar diretamente à igreja. Em algum momento nós vamos chegar nos estudos, nós vamos perceber isso, que existe essa divisão. Existem bênçãos, existem tratamentos para Israel e existem bênçãos e existem tratamentos para a igreja. E é justamente aí que nós observamos, inclusive ali, a questão do arrebatamento. Então, o que eu quero observar aqui é esse relacionamento entre Deus e Israel. Só que antes de olhar diretamente para cá, eu queria que vocês voltassem a sua Bíblia para o capítulo 4 de Êxodo. Porque eu queria provar para vocês na Bíblia que Deus realmente chamava Israel de filho. Então, abra a sua Bíblia aí, no capítulo 4, no verso 22. Para que nós possamos perceber isso. Perceber esse relacionamento entre Deus e Israel como um relacionamento de pai para filho. Porque vai ter outros textos que você vai ler que você vai ver isso. Por exemplo, o livro de Malaquias, se você ler, você vai encontrar essa linguagem lá. Já vai ter outros livros que você vai ver Deus muito chateado com Israel, chamando de impuros, chamando de vários nomes, né? Você lê, aliás, se você ler o livro de Oséias, você vai encontrar uma linguagem ali de Deus chamando Israel até de infiel, usando uma linguagem até complicada para a gente ler e até para expor mesmo no culto público. Mas aqui no verso 22, olha o que Deus diz de Israel, capítulo 4, verso 22. Dirás a Faraó, aqui Deus orientando Moisés. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ok, somente até aqui. Então, no contexto de Êxodo, os irmãos que não lembram, eu vou relembrar, é o contexto onde o povo de Israel está ali no Egito, escravos, morando ali, muitos foram criados ali, aliás, a maioria deles nasceu ali como escravos. A maioria do povo de Israel nasceu lá no Egito escravos, então para eles era muito normal o contexto de escravidão. Tinha muitos que nem achavam que era escravidão estar ali, naquele relacionamento de obediência ao faraó, comendo aquilo que ele mandava, fazendo o que ele mandava. Então muitos nem achavam que isso era uma escravidão, mas havia ali aqueles mais antigos que sabiam que era. Que não era um povo que nasceu ali, que era um povo que havia vindo de outro local, chegou ali, estava ali sendo protegido. Se a gente ler as passagens, a gente vai ver que Deus permitiu que eles fossem para lá, para não morrer de fome, para não passar necessidade, porque ali tinha muita água. Então agora, alguns não entendiam até porque que deviam sair dali, mas os mais antigos sabiam que eles precisavam sair dali. Então o contexto aqui é o contexto onde Deus escuta as orações dos mais velhos, as orações de quando eles pediam para ser retirados da escravidão, a oração quando eles pediam para que pudessem sair, ter liberdade para observar e escolher a sua vida mesmo, para onde ir. Então Deus envia Moisés
e entrega o quê? Algumas orientações para que Moisés fosse lá conversar com o faraó. E aí é onde ele fala isso aqui. Deus diz a Moisés: diz ao faraó que Israel é meu filho, é o meu primogênito. Mas nós não vamos meditar aqui. Mas lá no capítulo 13, e aí você pode avançar sua Bíblia, já é o contexto após ali as pragas, né? Lembra que Deus envia ali aquelas pragas para que o faraó libertasse o seu povo, né? Envia ali uma invasão de rãs, envia lá os gafanhotos, envia a água que se torna sangue, né? Então várias pragas ali, até que chega na praga do primogênito. Aquela praga onde Deus ordena que o povo de Israel passe ali o sangue na beira das portas, e as casas que não tivessem aquele sangue, o primogênito daquela casa iria morrer. Então, após acontecer isso, Deus ordena que eles saiam dali, que é o contexto aqui, onde nós estamos observando aqui. Mas nessa saída, ao mandar o povo sair do Egito, o que Deus vai fazer agora? Deus vai começar a proteger o seu filho. É aqui que eu quero pensar com os irmãos. É aqui que eu quero meditar em 3 características de um pai zeloso. De um pai que vai cuidar do seu filho agora na sua primeira viagem. Porque era um povo que estava preso ali. Muitos não sabiam nem o que era sair dali. E Deus agora vai o quê? Vai cuidar deles. Então, observe comigo a primeira característica de um pai zeloso no verso 17, capítulo 13, verso 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então, a primeira característica de um pai zeloso é o quê? É um pai que guia o seu filho pelo melhor caminho. Eu vou explicar isso. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, haviam ali 2 caminhos. Por exemplo, nós estamos aqui no sítio Cabeceiras. Se você quiser ir para Juazeiro, você pode pegar a esquerda aqui e até Barbalha e subir, não é verdade? É o caminho mais rápido, é o caminho mais perto. Mas também, se você não quiser ir por aí, se tiver alguma coisa impedindo, você pode sair à direita aqui, subir até o Crato e voltar, não é verdade? Então, o que vai acontecer com eles é mais ou menos isso. Deus vai ordenar que eles peguem o caminho mais longo. E aí você fica me pensando, mas por que isso? Se dá para ir por aqui, por Barbalha, que é mais perto, por que a gente vai por lá? Deus explica aqui, na segunda parte do versículo, ele diz: porventura, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então, o que estava acontecendo ali? Deus sabia que o povo de Israel era um povo que eles não eram preparados para batalhas. Não era um povo de guerra. Não era um povo que se tivesse que lutar naquele momento, eles iriam batalhar com o povo do Egito, com os soldados egípcios e iriam vencer. Deus sabia disso. Eram agricultores, trabalhavam ali fazendo tijolos, trabalhavam ali recebendo palha para fazer tijolos, então eles não sabiam lutar e Deus sabia disso. Se eles fossem pelo caminho mais rápido, o caminho mais perto, quando eles começassem a ver os soldados egípcios, eles iam querer voltar, iam ficar com medo. Então o que Deus faz? Moisés, leva eles pelo outro caminho, é mais longo. E na verdade, meus irmãos, é um caminho até improvável. Porque se vocês lembrarem o contexto ali, é o contexto onde eles vão ter que atravessar pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, se os irmãos não estudaram sobre isso ainda, na verdade não era um mar literal. Era como se fosse assim, uma grande lagoa. Não era um local ligado ao mar. Era chamado de Mar Vermelho, mas era como se fosse assim, uma gigante e enorme lagoa cercada, onde se eles tivessem que atravessar, tinha que ser pelo meio, porque nas laterais tinha as montanhas. Então acabava se tornando uma espécie de mar, porque tinha que passar pelo meio. Mas Deus ordena o quê? Moisés, vai por lá. Vai por lá, porque se você for pelo caminho de Barbalha, eles vão ter medo. E aí eles vão voltar. Eles não estão preparados ainda. Ainda não chegou aquele período de Josué, né?
no período das batalhas, onde o povo já criou marra, né? Já estão ali aqueles soldados, ainda está muito no começo aqui. Eram agricultores, não sabiam lutar. Então o que Deus faz? Guia o seu filho pelo melhor caminho naquele momento. Que é o que eu quero pensar aqui para nós como pais, como mães também. A gente sabe que tem mães que assumem até papéis de pai e mãe, né? Não sei se os amados viram, os irmãos que gostam de futebol. Achei bem interessante, na semana passada teve lá o goleiro, acho que do Corinthians, parece, que eles estavam homenageando os pais com o nome na camisa. E o goleiro do Corinthians colocou o nome da sua mãe, porque ele disse que o pai dele tinha sido um pai ausente e a mãe tinha ocupado o local, ou tinha feito o papel de pai e mãe, e ele mandou colocar o nome da mãe dele. Então, esse zelo, esses cuidados, ele também pode ser aplicado também para as mães, né? Hoje é o Dia dos Pais, mas a gente pode também aplicar para as mães, que a gente sabe que muitas vezes elas acabam também fazendo esse papel, o papel de, como nós estamos vendo aqui, de guiar o seu filho, e às vezes até indicar ele ir por um caminho mais difícil. E a gente sabe que com jovens, né, normalmente eles querem o quê? Pegar o caminho mais fácil, né? Vamos no Juazeiro? Vamos. Aí você dá a seta para a direita, mais pai, mas por aqui é mais perto. Aí você sabendo que está tendo um problema em Barbalho, fala, não, vamos por aí não. Está acontecendo alguma coisa, não, mas vamos por aqui, começa a insistir. E aí o pai vai ter que ser firme, guiar mesmo. Como Deus fez aqui, Deus não permitiu que o povo fosse pelo caminho mais fácil. E às vezes, meus amados irmãos, nós vamos ter que fazer isso com nossos filhos. Insistir mesmo, falar, mas que caminho é esse que você está mandando eu ir? É mais longe, dá a volta pelo crato. Tem uma lagoa para atravessar e o Senhor está mandando eu ir pelo aquele caminho? Sim, porque eu sei que é o melhor caminho. Sabe uma coisa que às vezes os nossos filhos não observam? É que assim, nós, como pais e mães, nós passamos por situações em nossas vidas, situações de dificuldades, que eu vou chamar aqui de quedas dentro de um buraco. Por exemplo, acontece alguma coisa ali na sua vida, você passou por uma situação e aí você caiu ali. Foi algo que você realmente sofreu para sair daquela situação. Então você sai dele, você resolve aquele problema. Então, na sua vida, ele fica como se fosse ali uma pequena queda, né? Você teve aquela queda e você se levantou e você guarda para você. Então, quando você estiver de novo passando naquela situação, você vai lembrar, falar, rapaz, eu já tive nessa situação, eu não vou por aí não, que vai dar errado. Eu já tive aí, já sei como é, vou dar a volta. Então, qual é o papel do pai? Orientar seu filho. O seu filho está indo ali naquele caminho, ele vai cair, você, epa, para aí. O que foi? Não, vem aqui, vamos conversar. Não vai dar certo aí por aí não. Mas por que aqui está dando certo, está mais fácil? Não, vem aqui, vamos conversar. E aí explicar, Deus explicou aqui para Moisés por que ele não queria que o seu filho fosse por lá. E esse é um papel nosso também. Chamar os nossos filhos, explicar, conversar, até insistir mesmo. Que vai ter situações que ele nos... Não, mas eu quero. Claro que chega um momento que você fala, não, você quer, tá avisado, você quer, pronto, vá. Mas o nosso papel é o quê? Guiar. Demonstrar para eles, ó, se ele insistir e cair, pronto, você caiu, mas eu avisei. Isso aí não vai dar certo, eu já sei, que já passei por isso. Deus sabia que o povo ia regredir. Meus irmãos, Deus havia enviado as 10 pragas ali para aquele local. O povo egípcio tinha sofrido muito com aquelas pragas. Até uma coisa que eles não estavam pensando, até se eles voltassem para o Egito, se é que algum não voltou e não foi relatado, eles iriam sofrer lá, porque o povo estava consternado. Haviam perdido animais, haviam passado sede, haviam perdido plantações, os primogênitos das casas haviam sido mortos, inclusive dos animais. Todos os primogênitos do Egito foram mortos naquele momento. Os filhos das famílias e todos os primogênitos dos animais. Aquele país estava consternado. Se algum da família de Israel tentasse voltar, eles iriam ser mortos lá.
mas eles talvez nem estavam pensando nisso ainda. Não, vamos voltar que o povo egípcio é muito bonzinho, vai perdoar. Não iria, não. Estavam consternados e às vezes, eles, por não ter o conhecimento, e às vezes isso acontece com nossos filhos, por não ter passado por aquela situação, eles vão teimar, eles vão querer insistir. Mas o nosso papel como pais e mães zelosos é o quê? Alertar, é guiar mesmo, pegar pela mão e falar, ó, o caminho é aqui. Esse é mais difícil, mas vamos por aí, vai dar certo. Eu já passei por isso aí. Eu sei que se você passar pelo outro vai ser um problema para você. É o que Deus está fazendo aqui. Então, essa deve ser uma característica de um pai zeloso. De pais que se preocupam com seus filhos. De pais que sabem que se ele for por aquele local, ele vai sofrer, ele vai demorar talvez para se levantar. Às vezes até regredir. Isso se aplica também, meus amados irmãos, até na questão da vida espiritual deles. E é por isso que às vezes, acho que eu já comentei com vocês aqui, que não que eu vou dizer que, até eu vou repetir até o que eu disse, não que eu ache que as crianças podem ser liberadas para fazer o que quer na igreja, não é isso que eu vou dizer. Mas a gente sempre deve tomar cuidado para a gente não fazer as crianças crescerem com a mentalidade que a igreja é um local de apanhar. Ou aí, por exemplo, aqueles pais e mamães, né, que trazem as crianças pequenas, aí a criança, hoje a gente não tem, né, criança pequena. Mas às vezes vem aqueles bebês e começa, né, a chorar um pouquinho, fica um pouquinho ali impaciente, né? E é normal, faz parte da criança. Às vezes a criança não está acostumada com o ambiente, né? De ouvir ali um homem grandão falando bem alto no ouvido dela e ela fica impaciente mesmo. Até ela se acostumar com esse ambiente, às vezes da igreja e tudo mais, a gente tem que ter paciência. E algo que é um papel nosso é ajudar até nesse sentido, para as crianças não pensem que a igreja é um local ruim, é um local de apanhar, um local de receber só repreensão. Claro que ela precisa ser ensinada que é um local onde precisa ter reverência, um local onde precisa ter ordem, mas não um local onde ela vai se sentir ali angustiada, né? Acho que por exemplo, numa situação assim, e eu estou comentando aqui porque nós já vimos, eu e Inezinho já vimos uma situação assim, a maior preocupação que nós temos é o quê? A criança crescer achando que a igreja é um local de apanhar. Da pessoa, você está lá na sua casa, né? Aí está dando horário do culto. Aí uma criança, né? Vamos pensar aqui uma criança que passa essa situação na igreja. Dá o horário de ir para o culto, ela já começa a se tremer. Fala, pronto, eu estou indo para o lugar que eu vou apanhar. Vou ir para o lugar onde agora eu vou começar, todo mundo vai brigar comigo. Vou ir para um lugar agora, é um sofrimento. Quando essa criança crescer com esse pensamento, o que vai acontecer? Quando ela puder tomar a escolha dela? Alguém que acha que ela vai querer continuar na igreja? A Bianca está respondendo ali que não. Não. Porque é um local onde ela não conseguiu sentir o amor de Cristo. Aqui é o local, a gente como igreja, onde elas vão sentir esse amor de Cristo, esse desejo de estar em comunhão com a igreja, esse desejo de se sentir bem. Eu já compartilhei com vocês aqui, eu acho que eu já disse aqui, quando eu tinha 10 anos eu frequentei a Igreja Batista em São Paulo. E eu lembro que eu era muito bem tratado lá, eu lembro que chegava lá, as irmãs chamavam e tudo. Vamos participar aqui do louvor, vamos passar a linha das crianças. Eu tinha 10 anos, sempre fui muito grandão, né? 10 anos com um tamanho de 15 e lá na salinha das crianças, sentado, assistindo e tudo. Às vezes eu mesmo me sentia constrangido. Teve uma cena lá que eu achei assim bem engraçada, porque eu não lembro se foi no Dia das Mães que pegaram as crianças e ensaiaram, né, para apresentar no Dia das Mães, né? Aí fizeram as roupinhas de anjinhos para as crianças e tudo mais. Aí só que eu não participei desse ensaio. Eu tinha 10 anos, mas era bem grande. Aí eu não participei desse ensaio. Eu até fui fazer um passeio, não sei como foi. Mas na hora do culto, eu estava em casa. Falei, eita, eu vou para o culto, a hora do culto. Eu gostava de ir para o culto. Me sentia bem lá. Né? Cheguei feliz ali com o meu Novo Testamento debaixo do braço.
Mas só quando eu cheguei lá, aí a irmã que me levava para o culto me chamou, Júnior, vem aqui. Aí eu disse, a apresentação, e nós fizemos uma roupinha para você também. Vem aqui que nós vamos vestir, né? Eu já fiquei constrangido, porque eu não tinha ensaiado, não sabia nem que música iam cantar. Não tinha participado de ensaio nem nada. Aí tá bom, aí a irmã veio, aí veio, né, a roupa. Eu pensei, eita, a roupa é pequena. A roupinha pequena não vai caber, não vai dar certo. Mas aí ela tinha feito uma roupa grande. Aí cabia em mim tudo, né? Aí tinham colocado um pano assim, umas cortinas, não sei como era. Aí tava aqui, bem aqui, uma criança de 10 anos desse tamanho. Aí a escadinha veio descendo. Desse aqui pulou para cá. Aí foi baixando assim, né? Quando abriu o pano ali, os irmãos até riram. E eu também ri, porque umas crianças grandes, uma criança desse tamanho e as crianças pequenas, né? E eu sem saber a música e tudo, mas eu cantei ali, me senti bem. E eu estou compartilhando isso para vocês, porque isso contribuiu bastante para a minha vida espiritual depois. Hoje eu lembro das coisas que aconteceram ali, lembro dessa cena, né, que foi uma cena engraçada, mas eu cantei ali, na verdade eu fiz mímica, né? As crianças cantando e eu mexendo a boca, não sabia a música, mas eu falei, não vou desanimar aqui não. Eu falei, mas não vou não. Ele falou, não, tem que ir, porque é a palavra amor. É um com A, um com M, outro com O, outro com R. Copia essa ideia, irmãs. Era 5 crianças, né? Uma com a letra A, uma com a M, outra com a O, outra com a R. Não, era mamãe, não era amor não. Eram as crianças com a letra mamãe. Cada batinha tem uma letra. Aí formava mamãe. Só que o primeiro M era grandão. Mas eu estou tentando mostrar isso aqui para vocês e compartilhar, que se naquele tempo tivesse sido ruim a minha experiência na igreja, se eles tivessem me guiado de uma forma ruim, com certeza hoje talvez eu não estivesse aqui. Porque a vida espiritual interfere mesmo. Essa questão do tratamento com as crianças na igreja, ela é importante, é a base das crianças. É o que vai ajudar a formar o caráter cristão e espiritual dela. Então é muito importante a gente guiar elas nesse momento, como Deus está guiando aqui o seu filho primogênito, mostrando os melhores caminhos, mostrando os perigos, mostrando o porquê que ela vai ter que fazer aquele caminho mais longo, mostrando o que pode acontecer se ela desobedecer, é bem importante. Então a primeira característica que nós vemos aqui de pais zelosos é essa, de pais que guiam o seu filho, mesmo em dificuldade, mesmo em problemas, como Deus fez aqui com Israel. Direcionou pelo caminho mais longo mesmo, o caminho mais difícil. Mas tem uma segunda característica que eu quero ver com vocês aí na sua Bíblia, que está no verso 21, que diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Então, qual é a segunda característica? A viagem do povo de Israel começou. Então, eles estavam ali, na estrada. Agora, como eu já compartilhei com vocês, ninguém ali sabia lutar. Ninguém ali sabia guerrear. Ninguém ali sabia nem pegar numa espada. Talvez, se eles precisassem, saberiam pegar uma enxada. Nem sei se tinha naquele tempo esse tipo de ferramenta. Então, o que Deus faz? Deus vai preparar o quê? O auxílio. Repara bem no texto, que o texto está dizendo que o Senhor ia adiante deles, ou seja, Deus ia na frente da caravana. Deus providenciou de dia uma nuvem que ia ali em cima, rodando, mostrando para eles o caminho para seguir. À noite, por causa dos perigos da noite, dos animais, dos possíveis assaltos e ataques, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Então eles estavam ali sendo o quê? Auxiliados por Deus. De noite, no frio, havia uma coluna de fogo ali, iluminando, protegendo e trazendo o quê? Temperatura.
Não sei se aqui se alguém já foi, não é pescar, é acampar, né? Os irmãos que já foram acampar aí, por exemplo, aí em locais frios, né? Se você chegar lá e você não estiver preparado, você não vai nem aguentar, né, irmão Duval? Você precisa o quê? Estar preparado, levar roupa, fazer fogueira, para espantar os animais, para trazer temperatura. Então Deus providencia uma coluna de fogo para o seu povo. Um povo que ia passar frio, um povo que ia passar dificuldades, se não tivesse essa coluna de fogo, ia passar ataques de animais, e Deus estava ali adiante deles. Então, essa foi o quê? Uma maneira que Deus providenciou para auxiliar o seu filho. Eles estavam ali indefesos, precisando mesmo do apoio. Eu leio essa passagem, um pai, quando ele está ali, ajudando seu filho a começar a andar. Lembra quando você estava ajudando seu filho a começar a andar? Ele começa a dar os passinhos, né? Ali, um pouco sem força, e você vai colocando as suas mãos aqui e ali, para ele não cair, né? Para tentar equilibrar, e ele vai tomando a força, né? Com o tempo, daqui a pouco ele está correndo. Às vezes ele corre demais e cai, né? Vai correndo ali quando ele pega a força. Mas Deus estava aqui auxiliando o seu filho. Era o que eles precisavam naquele momento. De dia eles precisavam de uma nuvem para mostrar o caminho, direcionar o caminho. E à noite eles precisavam o quê? De temperatura, para não passar frio, para não ser atacado por animais. Então Deus estava o quê? Auxiliando. E nós, meus irmãos, observando isso, nós precisamos estar atentos a esse exemplo. A estar atentos a auxiliar os nossos filhos nos momentos de dificuldades. Claro que aqui a gente vai adaptar a cada necessidade, a cada problema que o seu filho pode passar, e aí você vai vendo uma maneira de você poder ajudar ele, né? O que Deus estava fazendo aqui não era nem pegar nele na mão, era estar ali próximo. Ó, estou por aqui, qualquer coisa, que é o que os pais fazem, não é verdade? Você, às vezes você quer, por exemplo, ajudar o seu filho, mas você não quer estar lá diretamente, né? Mas você precisa estar ali de uma forma que o filho saiba, não, eu sei que se eu precisar do meu pai, ele está ali. Ele não está aqui, não está providenciando agora, mas quando eu precisar, ele vai chegar. É isso que Deus estava fazendo. O povo estava ali, eles não estavam recebendo as coisas de forma literais ainda, mas eles sabiam que Deus estava cercando, Deus estava protegendo. Deus estava ali auxiliando seus filhos ali naquele deserto, naquele local perigoso, providenciando o que eles estavam precisando naquele momento. Porque você pode pensar, mas então por que Deus não providenciou comida, água? Se você ler o capítulo 12, você vai ver que Deus mandou eles pegar. Quando Deus dá a ordem para sair, a ordem era para sair preparado. Era para levar tudo o que eles precisassem. Era para levar inclusive a comida. Então, sobre essa parte, a responsabilidade era deles. Deus tinha dado a ordem para que eles se preparassem. Eles poderiam falar assim, mas eu esqueci. Que às vezes nossos filhos fazem isso, né? Às vezes você diz, filho, faça isso aí. Aí chega lá, não, como foi? Não, esqueci. Mas não disse para pegar, né? Às vezes acontece, né? A Bíblia não fala se Deus providenciou para quem esqueceu aqui nesse momento. E aliás, acho que eles não estavam nem preocupados com isso, porque eles estavam fugindo. Estavam correndo ali do Egito. A Bíblia vai dizer aqui, num texto que nós vamos ler mais à frente, que eles saíram afoitos. Saíram rápido, saíram que eles sabiam que o povo egípcio vai vir aí. Eles vão vir e não vai sobrar ninguém, vamos correr. Então o Pai zeloso, meus irmãos, faz o que Deus está fazendo aqui. O texto diz que Deus ia adiante deles, de dia com a coluna de nuvem e à noite, de dia com a nuvem e à noite numa coluna de fogo, protegendo. E o texto diz que Deus nunca se apartou do seu povo, que é o que um pai faz, um pai zeloso, um pai que cuida, um pai que está preocupado, que quer ver o crescimento do seu filho. Aqui a gente pode aplicar, meus amados irmãos, até na vida espiritual, né, daquelas pessoas que você está começando ali a acompanhar, de você começar a auxiliar mesmo,
ajudar, guiar, mostrar o que pode acontecer, o que não pode. É bem importante a gente pensar sobre isso também, porque um pai zeloso faz isso. Ele vai se preocupando, ele vai aconselhando, ele vai demonstrando, né? Tem até alguns irmãos que eles consideram assim, alguns irmãos como pais na fé, né? Sempre tem algum irmão, não, o irmão fulano era meu pai na fé, porque ele me auxiliava, ele me discipulava. Por exemplo, a irmã Socorro tem uma mãe na fé, né? Eu não estou lembrado do nome da irmã. Irmã? A irmã Daniela, que foi a irmã que evangelizou, né? Que discipulou, que está até hoje acompanhando. Eu acredito que ela faz esse papel de pai, de mãe. É uma forma carinhosa da gente considerar as pessoas que nos discipularam. E isso é importante, é um papel importante, o papel de alguém que guia, de alguém que auxilia, como nós estamos vendo aqui. Tem uma terceira característica que eu quero observar com vocês, de pais zelosos, que está lá no capítulo 14, nos versos 8 a 9, que diz assim: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram o quê? Afoitamente, saíram rápido, saíram correndo. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal Zefon. Então, olha o que aconteceu aqui. Eles continuaram a viagem. Deus protegendo ali com nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Só que no momento eles chegaram lá no Mar Vermelho. Eles chegaram no Mar Vermelho e não tinham como atravessar. Então qual foi a ordem? Acampa aí na frente. Deus mandou que eles parassem ali e acampassem ali. Agora, Deus iria o quê? Endurecer o coração de Faraó. E ele explica no capítulo 14, verso 4. Lê aí na sua Bíblia, nós vamos observar o porquê. Porque às vezes você pode se perguntar, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para ele perseguir o seu povo. A resposta está aí no verso 4. Olha o que Deus diz. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles o fizeram. Então, lá no Egito, eles adoravam muitos deuses. Era um contexto onde eles adoravam muitos deuses. E aquela ideia de um Deus único estava se perdendo. Porque o povo de Israel passou muito tempo ali, preso no Egito. Então, as histórias da época da família de Abraão, Isaac e Jacó estavam sendo esquecidas. Então, o que Deus faz? Ele vai criar aqui um grande evento para que o nome dele se tornasse conhecido de novo. Esse evento da saída deles daquele local ainda era considerado como um evento que qualquer Deus, com Deus minúsculo, poderia providenciar. Eles não tinham entendido ainda que havia um Deus único que estava no controle de todas as coisas. Um Deus único que poderia fazer todas aquelas coisas ali e poderia inclusive acabar com todo aquele povo se ele quisesse. Então, quando Deus observa que eles já chegaram lá no Mar Vermelho, ele diz a Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó e vou fazer que eles vão aí perseguir vocês, para que meu nome seja glorificado. Agora, Deus faz isso sem deixar de fazer o quê? Sem deixar de proteger o seu filho na dificuldade. Essa é a terceira característica, é proteção. Nós estamos vendo aqui três características. A primeira, de um pai zeloso, ele guia o seu filho na dificuldade, mostrando o melhor caminho naquele momento. Segundo, ele auxilia o seu filho, providenciando, indo adiante nos momentos que ele está ali naquela dificuldade. E terceiro, quando ele estiver naquela dificuldade, um pai zeloso vai providenciar a proteção, que é o que nós vamos observar aqui. Porque esse último ataque, meus irmãos,
dos egípcios é totalmente controlado por Deus. Se você continuar a leitura, eu não vou ler tudo, que é bem longa, vocês vão ver que após esse evento aqui, Deus abre o mar vermelho, o povo de Israel passa, os egípcios entram lá dentro e Deus libera as águas. E todos são mortos ali. Então Deus é glorificado nesse sentido. Porque como o faraó era o líder, vamos dizer assim, maior daquela época, por exemplo, nós estamos estudando o livro de Daniel, no período de Daniel, Nabucodonosor era o rei mais conhecido. Só que aqui nós estamos o quê? Há muitos anos atrás na história. Então o rei que era o mais conhecido, ou como o mais forte daquele momento, era o faraó, o rei do Egito. Então Deus vai fazer isso para quê? Para que o nome dele seja demarcado. Para que aquelas pessoas saibam que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Porque olha, o faraó, ele tinha um pensamento que ele era o primogênito do filho do Deus, do maior Deus, né? Eles acreditavam que eles tinham um Deus lá que era o Deus que controlava tudo. Então o faraó acreditava que ele era o filho desse Deus, ele se considerava um Deus na terra, era essa a ideia. Então ele se considerando um filho de Deus na terra, para eles o Deus único era o Deus dos egípcios. Então por isso que Deus faz isso, para demarcar quem era realmente o único Deus. Que você poderia pensar, mas será que Deus não foi ruim aí, matando essas pessoas, né? A gente poderia pensar isso, mas a gente precisa entender o contexto da situação. Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque ele precisava ser glorificado, ele precisava ter o nome dele conhecido. Porque até ali as pessoas acreditavam que o Deus do Egito era quem controlava todas as coisas mesmo. Todas aquelas pessoas, aqueles países ao redor, que haviam sido derrotados pelos egípcios, eles acreditavam que o faraó, ou o Deus dos egípcios, era o Deus único, era o Deus mais forte que tinha ali. E aí nessa passagem que nós estamos vendo, Deus mostra que não, que o nosso Deus, o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, é que era o Deus único, o Deus mais forte, o Deus criador, o Deus que controlava todas as coisas. Então quando chega ali, no Mar Vermelho, o exército dos egípcios chega. Vamos pensar aqui. O povo de Israel está desse lado direito aqui. Os egípcios chegam ali naquele local. Só que quando eles chegam ali, Deus vai providenciar a proteção para eles. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, verso 19 e verso 20. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escurecida para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite era este e aqueles não puderam aproximar-se. Olha a cena. Vou tentar descrever a cena aqui para os amados irmãos. Olha a cena. Aqui está o povo de Israel, do lado direito. Do lado esquerdo está o exército egípcio. Deus colocou a sua nuvem de fogo aqui no meio. Só que do lado de Israel havia luz. Eles estavam sendo iluminados e protegidos. Do lado de cá, Deus colocou escuridão. Era a mesma coluna, mas Deus apagou a luz do lado de cá. Então os egípcios eles estavam desse lado, no escuro, sem ver nada, sem poder fazer, nem saber o que estava acontecendo ali. E desse lado de cá, o povo de Israel bem protegido, aquecido, iluminado, vendo todas as coisas. Só que aqui entrou um personagem aqui que eu não tinha citado ainda. Que é quem? Quem percebeu? No começo do verso 19, quem percebeu um personagem que foi citado aí e apareceu na nossa história? O anjo de Deus. Então, olha aqui, quem lembra aquela passagem? Os irmãos que lembram a passagem lá de Balaão, né? Deus havia dado uma ordem para que ele não fosse lá pelo aquele caminho, sentado na jumenta. Quando chegou ali em determinado local, a jumenta começou a querer derrubar ele, né? Sem querer ir.
E ele tentando bater nela para tentar, não vá batendo nela, até que ela falou com ele, né? Chamou até de burro, né? Porque havia lá na frente o quê? Um anjo do Senhor. E o texto lá diz que o anjo do Senhor estava com a espada do maior do mundo. E depois, quando ele vai conversar com ela, ele falou: agradeça a jumenta, porque eu ia lhe matar. Então, esse anjo aqui, ele também tinha uma espada. O texto não dá todos os detalhes aqui, mas os anjos do Senhor, eles tinham as mesmas características. Então, se o anjo lá que estava na frente lá da jumenta, da história de Balaão, estava com a espada, esse aqui também estava. Então, o que estava acontecendo aqui? Deus estava lutando e protegendo o seu filho. Deus estava providenciando o que eles precisavam naquele momento, meus amados irmãos. Havia ali um anjo, se alguém conseguisse sair daquele escuro ali, o anjo ia matar. Tentasse invadir o acampamento dos israelitas, com certeza o anjo ia matar todos que tentassem passar. Essa é a primeira situação. Segunda, eles não estavam enxergando nada. Tudo escuro. Do outro lado, todo mundo vendo tudo. Todo mundo lá numa boa. Fazendo churrasco, né, preparando alimentos e tudo, e esperando. Deus disse o quê? Aguardem aí. Se a gente continuar a leitura, vocês podem continuar depois, vocês vão ver que depois dessa passagem, Deus vai abrir o mar vermelho e eles vão passar de manhã. Mas o que eu quero concluir aqui com vocês é observando aqui esse cuidado que Deus tem com o seu filho, de providenciar. Agora, aqui, providenciar com as armas necessárias, com as armas corretas. Se fosse para nós aqui, quais seriam as armas? As armas espirituais. Deus estava lutando com as armas que eles precisavam naquele momento. Que era um anjo ali com a espada, eles não sabiam lutar. Iluminação para eles ficarem seguros, do outro lado não. E para nós, meus amados irmãos, nós precisamos usar as armas espirituais para lutar pelos nossos filhos. Nós vimos aqui duas características que são observadas de forma literais, né? Guiar e auxiliar. Mas a terceira, proteger, nem sempre nós vamos poder fazer de forma literal. Por exemplo, os irmãos que têm filhos que moram em São Paulo, né? Você não está lá agora para poder proteger. Meu caso, meu pai mora em São Paulo, ele não está aqui. Qual seria a arma que ele poderia utilizar? Qual seria a arma que o amado irmão ou irmã pode utilizar? Armas espirituais. Qual é? A oração. Oração, meus amados. Orientação bíblica. Ligar para aquele filho e orientar, mesmo pelo telefone, passar uma mensagem. Utilizar verdadeiramente as armas espirituais. É assim que nós protegemos nossos filhos hoje. Porque nem sempre a gente vai estar com eles. Às vezes está na faculdade, às vezes está no trabalho. Tem alguns irmãos que têm filhos já casados, né? Moram em outros locais. E aí a gente vai fazer o quê? Para nós o filho cresce, sai de casa, mas ele continua um menino, né? Lá em casa, acho que eu saio de casa eu vou continuar chamando menino para sempre. Na minha cabeça parece que não cresce. Eu acho que na dos irmãos também é assim. A gente sempre pensa nos nossos filhos como pequenos, não é verdade? Sempre lembra deles, aquele crescendo, né? Eu, por exemplo, não virei a minha página ainda. Para mim, os dois lá de casa continuam sendo crianças, né? Continuam sendo os meninos. Mas eu sei que são homens, cresceram. Vão cuidar da vida deles. E aí, como é que eu vou proteger eles? Usando as armas espirituais. Oração, orientação bíblica. Tem um exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Sexta-feira agora teve a reunião da Sombrec, que é a reunião das sociedades masculinas do Cariri. E eu fui lá na sexta-feira. E aí o pastor que ia pregar, o pastor Josinaldo, começou lá a mensagem. E aí ele pediu para a gente abrir um texto, né, fazer a leitura. E aí ele mencionou lá um pai que estava abrindo a Bíblia com um filho. Aí eu olhei assim, tinha um pai abrindo a sua Bíblia com um menininho assim de uns 5, 6 anos. Ele estava sentado assim do lado do pai dele, aí o pastor pediu para abrir a Bíblia, ele abriu a Bíblia assim com o filho dele e deixou na frente do menino. E a gente sabia, e deu para perceber que aquela criança não sabia ler. E até o pastor Josinaldo citou lá em cima.
Mas o que a gente percebeu ali? A gente percebeu aquele pai preparando o seu filho para ter um entendimento bíblico. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas é muito pequeno, não, mas nem sabe ler e tudo mais. Mas a gente precisa começar a implementar essa mentalidade, isso na mente deles, essa necessidade de encontrar a resposta para a sua vida aqui na Bíblia. Acho que essa é uma das chaves para nos auxiliar nas guerras espirituais. É pelo menos a gente mostrar para os nossos filhos que quando eles tiverem algum problema e ele não puder falar com o pai ou com a mãe, para que ele possa procurar uma Bíblia e procurar a resposta lá. Essa talvez seja um dos papéis importantes de um pai ou de uma mãe. Não é que você obriga o seu filho a decorar a Bíblia. Não, vamos decorar toda a Bíblia. Nenhum pastor consegue fazer isso. Você decora 10 textos, lá na frente você vai decorar outro, só que lá você esquece. Né? A gente não tem essa capacidade cognitiva para isso. Mas a gente precisa mostrar para eles que eles precisam saber aonde encontrar a resposta. Quando não tiver com o pai, não tiver com a mãe. Esse é um papel nosso, isso é proteção. Isso é utilizar armas espirituais, ensinar para o seu filho aonde encontrar a resposta para o problema. Eu não posso falar com meu pai nem com minha mãe agora, mas eu sei que na Bíblia Deus vai me dizer como é que eu faço. Deus vai me auxiliar nesse momento. Então, 3 características, meus amados irmãos, de um pai zeloso. A partir do exemplo do nosso maior pai, que é o Pai Celeste. Ele guia o seu filho pelo melhor caminho, como nós vimos. Mesmo sendo um caminho mais difícil, mais demorado. Ele auxilia o seu filho nas dificuldades. Ele vai ali próximo, ele não está lá, mas o filho sabe que pode contar com ele. E terceiro, ele protege o seu filho nas dificuldades utilizando as armas corretas. E nós vimos aqui que as armas corretas são as armas espirituais. Concluindo, meus amados irmãos, Deus é o maior exemplo de um pai zeloso e é a partir desse exemplo que nós devemos nos espelhar. Devemos ser pais zelosos, pais e mães zelosos, que guiam nossos filhos, que auxilia e que protege, demonstrando e utilizando as armas espirituais, que são as armas necessárias para todos os momentos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Quero agradecer, Senhor, em especial pela vida dos pais aqui da Congregação Cabeceiras, pela vida de todos os homens daqui, todos os jovens que serão pais, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para o exemplo que o Senhor deu no cuidado ali com o seu povo, com o seu filho, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, que nós possamos ser pais zelosos como o Senhor foi, ou como o Senhor é hoje conosco. Quero te pedir também por todas as irmãs, por todas as necessidades dos nossos familiares, de todas as famílias aqui da nossa igreja, Senhor. Quero te pedir por aqueles que não puderam chegar hoje, aqueles que foram visitar seus papais e não puderam chegar. Quero te pedir por aqueles, Senhor, que estão sendo preparados para vir, aqueles corações que o Senhor tem planejado trazer para cá. Que nós possamos juntos trabalhar e caminhar para o crescimento do Teu reino. Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.